Nós estamos em uma guerra em que ambos os lados controlam ferramentas poderosas. A gente está num conflito. Já mostrei esse vídeo para vocês. Vale a pena colocar de novo. Então a gente está numa trocação entre Estados Unidos e China. É uma trocação pura. Soco de cá, soco de lá, soco de cá, soco de lá. É trocação no sentido literal. E ambas as nações, elas controlam ferramentas poderosas. Se de um lado, como a gente falou no dia de ontem, os Estados Unidos estava ganhando pelo fato de grandes empresas estarem fazendo um movimento de êxodo, né? Grandes institucionais saindo da China e indo para outras nações, como Índia, Vietnã e por aí vai, a China também tem ferramentas poderosas que resolveu usar. E o que a China está fazendo? Pessoal, os Estados Unidos pareciam estar levando vantagem à medida que multinacionais deixavam o território chinês em busca de estabilidade e previsibilidade. Falamos muito sobre isso ontem. Shein, Apple, Dell, Nvidia, grandes empresas que têm produções na China, todas elas estão começando o processo para tirar as suas cadeias de produção da China e rotacionar isso para outros lugares. A Apple já está com uma meta de produzir 98% dos seus telefones na Índia. Então está acontecendo esse êxodo. E a China está sentindo isso. A China é a fábrica do mundo. E o que acontece? A China resolveu apelar. Porém, a China resolveu apelar para a opção nuclear. E o que seria essa opção nuclear? É sobre isso que a gente vai estar falando aqui agora. Deixa eu colocar aqui o vídeo com áudio, compartilhar a tela com áudio. Vamos lá. Então, os mercados, né? Estou aqui na CNBC. Os mercados estão chamando esse movimento da China como the nuclear option, a opção nuclear. E a gente vai entender isso aqui agora. Deixa eu colocar no volume máximo. Deixa eu colocar na velocidade, está na velocidade normal. Vamos entender isso aqui. Well, thanks very much for that. This is the question. Will China hit back at Trump's tariffs? A China vai rebater mais uma vez as tarifas do Trump. E o Trump acabou de colocar mais uma tarifa bizarra, mas daqui a pouco a gente mostra. By pulling, as what one guest in the morning told us, the nuclear option. That is... Ou seja, o Trump, ele vai colocar, ou melhor, a China, ela vai colocar o que os analistas estão chamando de opção nuclear. O que seria a opção nuclear? Selling US treasuries, US bonds, basically. Ou seja, a opção nuclear seria vender, despejar os bonds, que são os treasuries, os títulos da dívida americana. Então a China, ela já começou, pessoal, um movimento acentuado para despejar os títulos da dívida. E isso pode desencadear problemas jamais vistos nas últimas décadas. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui, já que a China resolveu apelar para a opção nuclear, que é justamente o despejo desses títulos. E aí o que acontece? Vamos lá. A opção nuclear da China, pega papel, caneta, se você quiser, para anotar aqui a nossa aula, porque hoje eu vou trazer muito conteúdo relevante que vai acrescentar em conhecimento para você. Vamos lá. A opção nuclear da China, como a gente falou anteriormente, é vender os títulos dos Estados Unidos, que são os bonds, né? E aí, você pode perguntar, Yuri, o que são os Treasury Bonds? O que são os bonds? O que são os títulos da dívida? Me explica isso com um pouco mais de detalhes. Vamos entender isso aqui com um pouco mais de detalhes. Pessoal, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, eles são o instrumento da dívida emitido pelo governo americano. Quando alguém compra esses títulos, está basicamente fazendo o quê? Emprestando dinheiro para o governo dos Estados Unidos. Por exemplo, quando você compra um título da dívida, você está emprestando seu dinheirinho para os Estados Unidos, para que os Estados Unidos te devolva juros em cima desse dinheirinho que você emprestou para ele. Eles são promessas de pagamento do governo americano. Quando o governo precisa de dinheiro, um exemplo, né? Por exemplo, para financiar gasto público,
para pagar a dívida, etc. O que o governo faz? Ele emite esses títulos no mercado e quem compra está emprestando dinheiro para os Estados Unidos e recebe de volta com juros e correção depois do tempo. Vamos dar um exemplo aqui prático e muito simples. Exemplo bobo até, para você entender. Suponhamos que os Estados Unidos quer construir um aeroporto. Coloquei aqui uma foto do aeroporto de Orlando, só uma imagem ilustrativa. Vamos lá. Cadê? Imagina, pessoal, que o governo dos Estados Unidos ele quer construir um aeroporto, tá? Mas como qualquer governo, ele não tem o dinheiro suficiente em caixa naquele momento para fazer isso. Isso aqui é só um exemplo, tá? Na prática não é bem assim, mas é só um exemplo para que você, até uma criança consiga entender isso aqui. Então o que ele faz? Ele vai lá no mercado e ele diz o seguinte: ei, você que é investidor, se você me emprestar milão hoje, eu prometo te devolver esse dinheirinho daqui a 10 anos com juros de 3 a 4% ao ano. Boa, então tá bom. Vou te emprestar esse dinheirinho para você construir o aeroporto e você vai me devolver esse dinheirinho daqui a 10 anos com juros de 3% ao ano, que seriam os US 10-year bonds, que são os títulos de 10 anos. E aí o que acontece? Esse papel, esse título da dívida que o investidor compra é o que a gente chama de Treasury Bond, que nada mais é do que o título do Tesouro, né? Treasury Bonds é praticamente a mesma coisa, só que com nomenclaturas diferentes. E a pergunta é: quem é que compra esses títulos? Quem são os compradores desses títulos? Quem pode me dizer aqui no chat? Quem compra esses títulos? Bela! Meu amor! Ih, rapaz, não vai me ouvir. Ela deve estar na varanda, que a minha água acabou, estou morrendo de sede. Mas deixa para lá, vou ficar com sede mesmo. Quem são os compradores desse título? Os governos, China, empresas. Vamos lá, vou explicar para vocês aqui. Basicamente, pessoal, quem pode comprar esses títulos? Eu posso comprar se eu quiser. Você pode comprar se você quiser. São investidores privados, pessoas físicas, fundos de investimento, bancos centrais de outros países, como China, Japão e até o próprio Brasil pode comprar também esses títulos da dívida. Então vamos lá, recapitulando. Pessoas, investidores privados, cidadãos comuns, como eu, como você, lá ele, fundos de investimento, bancos centrais de nações, fundos de pensão, bancos, seguradoras e por aí vai. Beleza? Agora, a terceira pergunta é: e quem são os maiores detentores desses títulos, meus amigos? Porque a gente já entendeu que o setor privado pode comprar, fundo de investimento pode comprar, banco central pode comprar, países, nações, fundos de pensão, seguradora, por aí vai. Mas quem são os maiores detentores desses títulos? Diz para mim. Quem são os maiores detentores desses títulos? A China? Não mais. Já foi. A China já foi o maior comprador dos títulos da dívida americana. Hoje não é mais. Hoje ela perdeu a sua colocação. Japão e China, os governos, vou mostrar para vocês aqui agora nesse gráfico. Preste atenção nesse gráfico aqui. Esse gráfico, deixa eu aumentar para você enxergar melhor. Ele é o Major Foreign Holders of United States Treasury Securities, as of December 2024, que é os maiores compradores dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos até 2024. Esse valor ele não está atualizado para 2025, tá? Ele não está atualizado para 2025, mas 2024 foi logo ali, então ele já serve como base para a gente. Então vamos lá, pessoal. Até porque o ano de 2025 está só no começo, hein? Então não dá para ter uma noção concreta. Então o mais importante é esse aqui. Quem é o primeiro comprador aqui dos títulos da dívida americana? É o Japão. Já foi a China. Se a gente voltar algumas décadas, a China já esteve na frente do Japão. Só que agora, quem é o maior comprador? É o Japão. Quem é o segundo maior comprador dos títulos da dívida americana? É a China. Então, meus amigos, a China,
Da mesma forma que os Estados Unidos têm um grande poder nas mãos ao transportar as suas empresas para fora da China para produzir em outras nações, como Índia, Vietnã, e isso está afetando a China diretamente, a China também tem uma ferramenta muito poderosa na mão, que é ser a segunda maior detentora dos títulos da dívida americana, e ela está despejando esses títulos como uma resposta direta ao que os Estados Unidos estão fazendo. E agora, meus amigos, nós estamos, quando a gente fala dos títulos da dívida chineses, no menor nível desde 2009. Ou seja, vou repetir, a última vez que a China esteve nesse nível de títulos foi lá em 2009. Eu vou mostrar isso para vocês aqui no gráfico. Presta atenção. De 2000 até 2010... 2010, 2011, do ano 2000 até o ano de 2011, a China ela foi um dos maiores compradores dos títulos da dívida americana. Inclusive, estava à frente do Japão, muito à frente do Japão, lá no início dos anos 2010, ali aproximadamente 2011, por aí. E o que aconteceu? Inclusive, do ano 2000 até o ano 2010, aqueles primeiros 10 anos, né? A China comprou absurdamente os títulos da dívida americana. Só que o que acontece? Do ano de 2014, ela ainda segurou um pouquinho. Só que, meus amigos, da pandemia para cá, ela começou a despejar. E agora, nesses últimos 2 anos, 2024, 2025, ela está despejando os títulos da dívida de forma extremamente acentuada. Olha a discrepância do topo até onde nós estamos agora. A última vez que nós estivemos nessa região foi em 2009. Foi em 2009. A última vez que os títulos da dívida chinesas, os títulos da dívida americana comprados pela China estavam nesse nível. Ou seja, a China ela está acelerando o processo de despejo dos títulos para afetar diretamente a economia americana como resposta a essas tarifas que estão sendo impostas pelo Donald Trump.